E aí? Oi, pronto, Oi, tudo bom? Dani, tudo bem? Boa Tudo. tarde. Boa tarde. Dani Opa! tá aí. Oi, Sora. E Oi, aí, boca Sora, aberta. minha boa, Tudo Sora. bem? Nossa, que Que foi, absurdo, Pedro? que absurdo. Só a Dani vai abrir a câmera? Vocês sabem que vai ganhar um pontinho, né? Já Ah, conversaram com Sora. vocês, né? Você pediu pra mim abrir. Eu vou abrir só hoje porque eu vou sair, mas depois só hoje. Por que Eu você tô vai com dor de sair? cabeça. Lembra que eu disse que eu tô com dor de cabeça? Não lembro, não. Na semana passada, quando eu tava acabando as aulas, eu falei que eu ia ficar com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Mentira. Mas eu vou fazer sobrancelha e a minha irmã Hum, vai no bagulho lá dela. Sabe? hum. Olha, já tá até de máscara. Eu tô de máscara porque não aparece mesmo. Eu vou fazer a chamada. Laís, o Léo, Leonardo, a outra Sara, Helena. Sora, o Miguel mandou um abraço pra todo mundo. Ele pediu pra Ah, avisar. legal. E ele tá onde? Ele tá no Manuel. Ah, foi o Manuel? Sora não, Sara. Oi, Tá falando com o Miguel, é? tô. Ah, Oxe, gente, que fogo é esse? Cadê? Oi, Mirella. Cadê a Andressa? Bia, nossa, que saudade de vocês, viu? Esses boca aberta. Cadê a Bia? Bia. Pedro. Matheus. Letícia. Letícia. Ah, Letícia é aluna nova, né? É aluna nova, mas também não é tão nova não, Sora. Como assim não é tão nova? Por causa que ela Ela estudou estudava, comigo, Sora. ela estudou com nós uns tempo atrás, né? Mas e eu? Eu não, né? Não, Não, com ela você Conheço. foi não. no sexto e no sétimo. Abre aí, Letícia, para eu te conhecer. Uhul! Ah, precisa mesmo? Ué, eu não Parece, conheço. Letícia. Cadê? Deixa eu ver. Não lembro dela. Não dei aula para você, né, Letícia? Olha Não, como essa criança é linda, esse neném. Sora, ela me passava as coisas de espanhol, porque eu tinha preguiça de fazer, ela passava tudo. passava tudo errado. Você não sabe Ô, Olha, fazer. ela Letícia, você aprontava estava estudando comigo. aonde? Eu tava estudando natureza. Ah, e o seu irmão? Seu irmão é o Lucas, não é? Seu irmão foi meu aluno. Aham, ele voltou também, agora. Mas o Lucas está no primeiro, né? Tá. Ah, o Lucas é aluno do Gé, então. O Gé que está no primeiro. Legal. Ah, o Lucas eu dei aula para ele. Você não lembrava. Não sabia que ele tinha uma irmã. Que bom, seja bem-vinda, né? Mais uma Obrigada. vez. Tudo bem, Luana? Luana entrou e saiu? O que aconteceu? Então, tá faltando da aula hoje o Gustavo, a Maria Eduarda. Cadê a Duda? Deve estar almoçando, a Dudinha. O Rafa, o Davi, o Miguel foi transferido, o Fábio e o Nicolas. Ô, Sora, o Rafa não saiu? Da escola? Eu não tô sabendo. Ele viajou já? Já, ele já se mudou. ele mudou, Sora. Acho que ele saiu. Na lista ainda ele consta, deixa eu colocar aqui. Miguel eu já sabia, agora o Rafa não. Pra onde que ele foi mesmo?
Ele mudou? Acho que foi lá pra Santa Catarina. Eu lembro que a mãe tinha dito, mas... Então, beleza. 1, 2, 3, 4, 5. O Davi sumiu também, né? A Duda já entra, eu acho. Vamos ver. Nessa sala não tem nenhum aluno de recuperação. Parabéns, oitavo A, seus boca aberta. Obrigada, Ciro. Obrigada, viu? Vale a pena falar, entendeu? Se eu não participar da aula, viu? Ciências não ficou ninguém dessa sala. Das outras salas, algumas ficaram. Então, vamos lá. Então, bom retorno a todos, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem, a família também. Continuem se cuidando, se preservando, para que possamos ter um retorno agradável aí, né? Quando pudermos voltar, que seja muito positivo, né? A gente está tentando fazer o nosso melhor para que vocês não sofram muito o próximo ano. O ano que vem é nono ano, ainda dá para resgatar algumas coisas desse ano, embora é um ano diferente, mas também ainda dá tempo da gente resgatar muita coisa que vocês provavelmente possam ter aí algum tipo de dificuldade nesse ano. A série mais chata, assim, preocupante para a gente é o nono ano, porque a base do nono ano é muito importante para o ensino médio e a gente tem um pouco mais de preocupação. Com vocês é um pouco mais tranquilo, dá para a gente resgatar algumas coisas, outras não. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor para que o ano que vem vocês não precisam estudar o dobro. Senão vai ter que estudar coisas desse ano e coisas do ano que vem. Então, é melhor que a gente faça agora em doses homeopáticas, né? Um pouquinho por dia, do que deixar tudo para o próximo ano, ok? Então, eu espero que vocês... Estou aqui para o que vocês precisarem, estou aqui para ajudar vocês. E as atividades avaliativas vão acontecer da mesma forma, sempre de 3 em 3, né? Esse bimestre continua com 10 semanas. Então, atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só a última que tem 4, que é 7, 8, 9 e 10. A cada 3 atividades vai gerar uma nota no Galileu, mais o ponto da participação da aula, as presentes, as faltas. Esse número pode variar, um aumento na atividade avaliativa lá no Galileu, entre 0 e 1 ponto. Então, o aluno que estiver presente, sempre estiver participando, ligar a câmera bonitinho, tem um ponto a mais na atividade avaliativa. E quem não? Quem não perde, tá? Só não vai ganhar. Então, é um bônus, vamos dizer assim, tá? Então, nós vamos dar um pontinho a mais para os alunos que estão fiéis, que são participativos e que nós conseguimos visualizar. Então, assim, agora nesse momento, eu consigo ver 2 alunas que estão olhando, né? Uma está olhando fixamente para mim, a outra está... Não. Mas, então, a gente consegue perceber até que ponto o aluno está conseguindo acompanhar a aula. Então, quando vocês fazem algumas caras e bocas, né? Tipo, nossa, o que ela tá falando? Não tô entendendo nada. Ou faz cara de paisagem, ou tá fazendo uma outra coisa que não é, né? Às vezes está ali logado, mas não tá nem ouvindo o que a gente está fazendo. Às vezes a gente chama um aluno, o aluno nem responde, porque nem tá ali, né? E a gente quer dar uma bonificação para aquele aluno que é um pouco mais comprometido no momento da aula, né? Que é o momento importante. Digamos que é o momento principal para vocês. Eu fico um pouco triste com os alunos que não têm acesso, né, à internet no tempo real, que às vezes precisa ver a aula gravada, porque às vezes não tem em casa um celular legal ou um computador que o pai
não esteja usando, porque às vezes o pai está usando, trabalhando, né, naquele momento, e não dá para o aluno assistir a aula no momento da live aí, no momento real, né, ele vê a aula gravada. Mas o importante é tentar fazer as atividades e tentar tirar as dúvidas que vocês precisarem. Lá na Agenda Edu, eu tiro muita dúvida de coisas de nota, essas coisas, mas dificilmente um aluno faz pergunta para mim sobre a matéria, né? Então a gente fica pensando, será que está entendendo tudo mesmo? Será que está tudo certo? Então, eu não tenho vergonha, não tenho medo de perguntar, eu estou aberta a qualquer tipo de pergunta aí que vocês precisam entender um pouco melhor, tá? Quem pegou a apostila e abriu a apostila agora, percebeu que nós não vamos tratar no primeiro assunto aí sobre vida, na parte da biologia. Ele começa falando de química e física. Ele volta para o eixo de matéria e energia. Então, ele sempre vai fazer isso. Ele vai começar a apostila com matéria e energia, vai para a vida e evolução, e por último, ele termina com terra e universo, ok? Então, ele volta, ele começa o bimestre, a apostila, mais uma vez, voltando nesse assunto de matéria e energia. E nesse assunto, nós vamos ver hoje, nós vamos começar a lembrar algumas coisas que nós vimos, né, lá no 6º ano, né? Que é o átomo, a partícula da matéria, né? Então, falei de um modo bem simplesinho, mas se alguém perguntar para você o que é um átomo, o que você fala? Como você responderia essa pergunta? O que é um átomo para você? O que é um átomo? E aí? O que é um átomo, pessoal? Não lembram? Não? Não. Nunca nem estudei isso, Sora. Então não é nem Não. tipo caso de lembrar. Não. Eu também, eu nunca. Certo. A Sarinha já era nossa aluna no 6º ano. O que é um átomo, Sara? Eu, A Sara? Letícia também, né? Vai, Letícia, você. Eu não sei de nada, Sara. Eu faltei as aulas, entendeu? Vai, Eu Sara, amo aulas, você nossa. era aqui mais. Ixi, não, você é inteligente, sai daqui. Não. O que é um átomo? Lembro. Sora, eu lembro, só que o átomo, que o Gé falava de átomo, aí eu lembro mais. Você é no 6º ano, né? Eu já tô no 8º. Mas e o que eu sou ele pequenininho já, falava? né? O que você lembra, assim, mais ou menos? Eu lembro ele Qualquer andando coisa. pela sala e aí mexendo na cabeça dos outros. Quê? Só isso. Eu lembro ele só andando pela sala e mexendo na cabeça dos outros. Do Zambote, batendo na cabeça do Zambote. Certo. E aí? Se eu perguntar para você, essa borracha, ela é formada de quê? De minúsculos átomos? Minúsculos átomos. Sim. Você, eu, nós somos formados por bilhões e bilhões de átomos, bilhões e bilhões de partículas. Então, se for falar para qualquer um o que é um átomo, o átomo é a menor partícula que existe. O átomo, ele é menor que uma célula. Lembra do tamanho da célula ou não? Qual que é o tamanho da célula? Dá para ver? Não. Se eu pegar a régua, aquele milímetro da régua, se eu dividir o milímetro em 1000 partes e pegar uma partezinha, é o tamanho da célula. Qual será o tamanho do átomo, então?
O átomo é menor que a célula. Ele é a menor partícula da matéria. Piorou. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tem uma massa e um volume. Então, essa borracha é uma matéria. Aonde está essa borracha? Eu consigo colocar o lápis no mesmo lugar que a borracha? Consigo? Não. Eu posso pôr em cima, posso pôr embaixo, posso pôr do lado, mas aonde a borracha está, eu não consigo colocar mais nada. Isso significa que a borracha é uma matéria, ela está ocupando esse lugar no espaço. Para que outra coisa ocupe esse lugar, ela tem que sair daqui. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tem uma massa, como se fosse um peso, e tem o volume dela. Essa matéria é formada por átomos, por moléculas. O conjunto de moléculas vai formar a substância. Pode ser uma substância sólida, líquida ou gasosa. Então, vamos lá, vou dar exemplo de duas coisas para vocês. H2O. O que é um H2O? O que é H2O? Fórmula É da a água, né? Água. É a água. Muito bem. É a água. Vamos ver se vocês lembram disso. O Gé já deve ter passado isso aqui para vocês. Quem sabe me dizer o que é isso aqui? C6H12O6. Forma o quê? Não? Não! O professor não Fotossíntese. falou isso, não. Fotossíntese. Tem a ver com fotossíntese. O que é isso aqui? Vai, Léo. O Léo ia falar. Qual, professora? Quem falou? Eu, Léo. Muito bem, Léo. Glicose. Léo, o que é uma glicose? É tipo açúcar, é energia? É um açúcar. Muito bem. Muito bem. Então, a glicose é um açúcar. E a água, todo mundo conhece. A água, estado líquido. Glicose é sólido. Os dois são formados por moléculas. Essas letras que eu coloquei aqui, ó, são letras que são elementos químicos, são átomos. Então, a fórmula da água, por exemplo, a água é formada por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O conjunto dos 3 átomos forma uma molécula, que forma a água, que é uma matéria. Então, cada letrinha dessa é um elemento químico, é um átomo, Para a gente ver uma molécula da água, para a gente ver uma gota de água, nós precisamos de várias moléculas da água, várias. Se eu não me engano, é mais de 150 moléculas dessa para a gente ver uma gotinha de água. Tudo bem? Olha o tamanho do átomo. Ele é muito pequeno. Ele é menor que a célula. Então, para ele conseguir aparecer e a gente ver a água, nós precisamos dessas 3 moléculas aqui. Imagina essa. São 6 átomos de carbono, 12 H e mais 6 oxigênio. Quando junto isso daqui, eu formo uma molécula de glicose, que é uma pedrinha minúscula.
Tudo bem? Então, a gente, na natureza, o homem foi encontrando elementos químicos. E ele juntou todos esses elementos, que pode ser um sólido, pode ser um gás, e ele colocou esses elementos numa tabela, e ele deu o nome disso de tabela periódica dos elementos químicos. Vocês já viram uma tabela periódica? Já viram? Legal. Nessa tabela tem todos os átomos existentes na natureza e átomos que o homem criou em laboratório para a fabricação de algum produto, tá? Então, tem átomos lá na tabela periódica que o homem que fez em laboratório. E a maior parte dos outros átomos que estão lá na tabela são encontrados na natureza. Hidrogênio está aqui, é um gás. Oxigênio está aqui. Tudo bem? Ferro, alumínio, ouro, zinco, cobre. Tudo bem? Potássio, zinco, magnésio, são tudo átomo, ok? E eles estão nessa tabela periódica. Eu vou mandar na agenda Edu uma tabela periódica para vocês. Vocês não têm aí na apostila. Nós vamos começar a usar a tabela periódica, algumas aulas. Então, eu vou imprimir uma do jeito que eu quero. Por quê? Porque a tabela que eu vou imprimir para vocês tem o número atômico, tem o número de massa, tem o número dos elétrons em cada eletrosfera, e aí nós vamos trabalhar com ela, tá? Então, todos os átomos existentes no planeta Terra, tá tudo dentro dessa tabela. Precisa decorar a tabela? Não. Não precisa, tá? Vocês só precisam ter entendimento de como trabalhar com a tabela periódica. Também seria impossível gravar toda aquela tabela, né? Vamos começar por aí. Antigamente, quando eu prestei vestibular, Luana, os principais elementos químicos nós tínhamos que saber o número de prótons, o número de elétrons, a massa e os elétrons de cada uma das camadas. O que mais a gente usava? Que era o oxigênio, hidrogênio, carbono, que são as moléculas que nós chamamos de moléculas orgânicas, né? Então, existem moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. Além do ferro, do zinco, do cobre, do alumínio, do titânio, esses outros elementos, alguns mais conhecidos a gente tinha que decorar, tá? Mas não eram todos mesmo, mas os mais usados nós tínhamos que guardar, porque o vestibular pedia. Não assim, qual o número? Não, mas para resolver aquele exercício de química, você precisava de alguns números que estão contidos na tabela. E aí, não tinha tabela na prova, no vestibular. Oi? Tudo é composto por átomo? Tudo. Tudo que é matéria. Foi isso que você perguntou? Uhum. Cortou um pouquinho a sua fala. Tudo que é matéria tem átomos. Tudo. Nós, seres humanos, nós somos formados por moléculas, por átomos. Então, você tem o átomo, o conjunto de átomos forma as moléculas. Os conjuntos das moléculas vai formar o que a gente chama de célula. O conjunto de células vai formar os tecidos. O conjunto dos tecidos vai formar os órgãos. Os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam o corpo todo. Então, nós somos formados por átomos também. Dentro da água que nós bebemos, tem sais e sais e sais, e vários íons que a gente chama, que são elétrons, que são cargas elétricas negativas. Por isso que nós tomamos choque, por isso que a gente libera eletricidade, quando a gente põe a mão em alguém ou em alguma coisa, né? A gente passa os impulsos elétricos. Peraí que eu tenho que ver a minha irmã, tá? Eu não tô saindo da aula, só preciso ver a minha irmã pequenininha. 70% do nosso corpo é água, né? Então, a quantidade de íons que nós temos dentro do nosso corpo é muito grande, tá? Fora as partículas mais elementares, né? Que é o cálcio, o zinco, o magnésio,
o fósforo, que são sais presentes dentro do nosso organismo, que nós vimos no primeiro bimestre, a importância dos alimentos, das vitaminas e dos sais minerais dentro do nosso corpo, né? Quais são as funções deles. Então, uma coisa vai juntando com a outra, tá? Nós vamos ver química, mas vocês precisam entender que não é isolado isso daqui. Ele tem uma linha de raciocínio. Então, nós estamos falando de átomos e moléculas, e você tem que lembrar que vocês viram lá que os alimentos são formados por sais minerais, e esses sais minerais estão contidos na água, e a água está dentro do nosso corpo. Qual a função de tudo isso? Então, existe uma relação muito, muito importante aí, tá? Quando o cientista conseguiu isolar o átomo, colocar ele sozinho, e a hora que ele colocou o átomo dentro de um aparelho, ele descobriu o quê? Que o átomo possui um núcleo, e que dentro do núcleo desse átomo existem partículas elétricas positivas e partículas elétricas neutras ou nulas, chamadas de nêutrons. Então, os nêutrons são partículas neutras, né? Que não tem nulas, que não é nem positiva e negativa. E nós temos os prótons, que são cargas elétricas positivas. Eles ficam aqui dentro do núcleo, ó. Em volta desse núcleo, existem camadas. Esse átomo que eu desenhei, por exemplo, ele tem 3 camadas, ó. 1, 2 e 3. Cada camada dessa tem elétrons. E esses elétrons são cargas elétricas negativas. E o conjunto dessas camadas são chamadas de eletrosfera. Quando eu mandar a tabela periódica... Desculpa interromper você de novo, mas eu vou precisar sair, que eu preciso almoçar, tá bom? Pode ir, Sara. Que eu vou sair. Obrigada. Nada. Os elétrons, eles estão sempre aqui em volta do núcleo, tá? E é eles que transitam entre um corpo e outro. Os prótons ficam quietinhos dentro do núcleo. Mas quem passa de um organismo para o outro, de um hidrogênio para o outro e um oxigênio, são quem? Os elétrons. É eles que se ligam, é eles que fazem o que nós chamamos de ligações químicas. E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? O que é importante vocês saberem agora? Que a matéria é formada por moléculas, e essas moléculas são formadas por partículas minúsculas, pequenas, chamadas de átomos. O átomo é formado por 3 partículas: prótons, cargas elétricas positivas, nêutrons, cargas elétricas nulas ou neutras, e elétrons, cargas elétricas negativas, ok? E eles vão girar essa eletrosfera em volta desse núcleo. Isso é um átomo, ok? Então, o mais importante é vocês entenderem que cada elemento químico vai ter um número diferente de elétrons. A hora que eu mandar a tabela periódica para vocês, vocês vão perceber que no canto direito da tabela tem um número. Cada elemento químico tem um número. Elemento químico de número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje a tabela periódica tem 116 elementos químicos diferentes. Se eu pegar o elemento de número químico de número 1, na tabela periódica, ele é o hidrogênio, é o H. O hidrogênio, ele é assim, gente, ó, olha como ele é. Ele tem um próton, uma carga elétrica positiva, um nêutron, uma carga elétrica neutra,
e uma camada de eletrosfera com um elétron. Ele é assim. Ele tem um próton, um elétron e um nêutron. Por isso o número atômico dele é número 1. Por isso que o número dele na tabela periódica ele é o número 1. Porque ele é o mais simples. Ele é o elemento químico que tem um elétron, um átomo, só aquele átomo tem um elétron e um próton. Tudo bem? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eu pegar na tabela periódica o elemento de número 116, ele vai ter no núcleo dele 116 prótons e as eletrosferas dele, juntando os números, juntando todos os elétrons, vai dar 116 elétrons, certo? Então, a hora que eu mandar a tabela periódica para vocês, aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela, e vocês vão entender um pouco melhor, tá? Mas o átomo, ele é importantíssimo para a química, ele é importantíssimo para a gente descobrir algumas coisas. Então, assim, esse óculos que eu estou usando, ele é feito de um plástico, só que não é só plástico. Como que será que eles chegaram nessa liga, nesse material? Ele não é o plástico propriamente dito como ele era. Então, eu tenho uma liga, eu tenho um comportamento diferente. Quais foram os elementos químicos usados para a fabricação desse material? Então, a ciência, a química, ela é muito importante para a confecção dos materiais que nós usamos. Esse esmalte que eu estou usando, quais serão os elementos químicos presentes aqui? Quais são as substâncias para que ele tenha essa textura, para que ele fique na unha, para que ele tenha essa cor? Então, assim, tudo que nós temos à nossa volta, essa roupa que eu estou usando, quais são as fibras, as moléculas. Então, tudo que a gente tem em casa é matéria. E toda matéria é constituída por esses átomos, tá? Então, vocês vão começar a observar as coisas que estão à volta de vocês de uma maneira diferente, um cotidiano diferente, tá? Observando realmente a importância de estudar os elementos químicos. É isso que os químicos fazem. Eles tentam descobrir materiais e coisas cada vez mais importantes no nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, ok? E aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Tudo bem? Na primeira página da apostila tem 3 perguntas. Respondam as 3. Tá tudo na lousa. Então, a primeira pergunta tá assim. Página 3. Onde localiza-se cada uma das partículas atômicas? Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera. Deixa eu compartilhar a tela. A letra B. A letra B é para fazer o desenho do átomo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Desculpa te interromper, mas o que está escrito ali em cima de vermelho? Elétrons, eletrosfera. Obrigada. Olha aí, ó. Tem as respostas aí, ó, para vocês. A, B e C. Foi o que a gente já conversou. E quais são as cargas elétricas de cada uma dessas partículas? Prótons são cargas elétricas positivas, nêutrons são cargas elétricas nulas ou neutras, não tem, né? Ela não é nem positiva nem negativa, não tem uma carga elétrica. E elétrons são cargas elétricas negativas. Então, você tem duas... desculpa, talvez, mas tipo, por exemplo, o que muda assim da carga elétrica ser positiva ou negativa? A condutividade. Né? Digamos que a gente vai ver isso mais para frente.
Para que um elemento grude no outro, eu preciso de cargas elétricas opostas. Ah, entendi agora. Obrigada, professora. A gente vai ver uma condutividade depois. Em eletricidade, a gente vai trabalhar bastante com isso. Mas o que mais importa, a molécula, a partícula em trânsito, é o elétron. O próton é para dar uma maior estabilidade no material. Tá? Pronto? Então, agora, se vocês olharem aí para baixo da apostila, vocês vão ver que tem uma fórmula aí, Q é igual a N vezes Z. Por enquanto, nós não vamos trabalhar com essa fórmula. Ele está querendo mostrar para vocês aí que existe um cálculo para fazer para achar a quantidade de carga elétrica existente numa determinada matéria. Então, dá para a gente calcular isso. Então, a quantidade de carga elétrica é a mesma para um próton e para um elétron, tá? A diferença é que um é carga elétrica positiva, que é o próton, e o outro carga elétrica negativa. E aqui eles trabalham na potência de 10, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19, esse C é Coulomb. O Coulomb é uma unidade que a física criou para falar sobre quantidade de carga elétrica, tá? Então, essa quantidade de carga elétrica total, ela é medida dependendo do elemento químico, né, que a gente vai trabalhar, multiplicado pela carga elétrica elementar. Essa carga elétrica elementar é sempre a mesma, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Ela é a unidade, o Coulomb é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso aqui. Vamos fazer cálculos e tudo mais, mas não é nesse momento, tá? A gente vai ver isso depois. O próximo item aí, ele vai falar sobre condutores e isolantes. Quem quer ler para mim? Você com certeza. Posso ler, Sora? Claro, com certeza. Você com certeza já teve algumas experiências com choques que, independente da intensidade, normalmente são desagradáveis. Alguns materiais possuem facilidade em conduzir a corrente elétrica, mas outros não. Preencha a tabela a seguir com materiais isolantes e condutores de eletricidade que você conhece. Aí, por enquanto, pessoal, é o que vocês conhecem. Alguém conhece algum condutor ou algum isolante? Gostaria de colaborar aí para o preenchimento dessa tabela? Senão a gente preenche lá no final. Vamos ver. Ô, Sora, eu sei que água é condutor e borracha é isolante. Muito bem, então coloca lá, isolante, borracha. Borracha, pessoal, vai entrar aí no plástico em geral, tá? Plástico, pneu, borracha, fio emborrachado, tudo que é de borracha, plástico, é um isolante. A água, Vi, a água ela é um bom condutor quando ela tem sal, quando ela tem sais minerais. A água destilada, por exemplo, ou água com açúcar, já não é um bom condutor, tá? Sora, Que metal mais? é um condutor? Metal. Que metal, Léo, que você colocaria aí? Qual deles? O cobre? O cobre, muito bem. Tem mais algum metal? O ferro normal, Sora? O ferro, o zinco, o alumínio, o ouro.
a prata. Tudo que é metal, pessoal, são condutores, ok? Alguns metais conduzem mais energia do que outros, mas todos os metais são bons condutores de energia, tá? Bons condutores elétricos. Então, de uma forma geral, os metais. Isolantes, além das borrachas. Quem mais seria aí? Isolantes térmicos, isolantes elétricos. A Vidro é, madeira? Sora? Madeira é, vidro é, muito bem. Qual mais? Isopor? Isopor, muito bem, Laís. Isopor também é Óleo? isolante. Aí nós já vamos falar um pouquinho sobre uma outra parte. Então, vamos deixar só nos sólidos, tá? Sora, porcelana é? Porcelana, muito bem. Eu não sei se vocês já repararam, no chuveiro da casa de vocês, provavelmente tem alguma outra coisa. Se você olhar no chuveiro, vai ter uns fios lá. Ou eles estão envolvidos por uma fita preta, chamada de fita isolante, ou eles vão estar num quadradinho, e esse quadradinho é de porcelana. É louça. É para isolar a tensão, senão leva choque, tá? Então, a porcelana é, sim, um bom isolante. Sora, fita isolante também. A fita isolante, é isso aí. Aquela preta, aquela fita preta que gruda, né? Ela é muito boa isolante. Muito bem. Então, vamos continuar a leitura aí. Quem vai ler agora? Ou pode continuar, se quiser. Condutores elétricos são materiais que permitem a movimentação com facilidade de partículas eletrizadas. De uma maneira geral, os metais são bons condutores elétricos, pois possuem elétrons livres na camada mais externa do átomo. Então, olha só, pessoal, a hora que eu entregar a tabela periódica para vocês, vocês vão perceber que ele fica mais ou menos assim, ó. Ele vai estar assim, hidrogênio, número 1, e aqui um número 1 pequenininho. Esse númerozinho aqui, ele é o quanto de elétrons tem na eletrosfera. Esse é o número atômico, e esse é o símbolo. Vai ter elementos químicos que aqui ó, vai ter várias camadas. Os metais, na última camada, que pode ser a terceira, a quarta, a quinta, vai depender do metal que a gente vai ver na tabela periódica. Dependendo do metal, ele vai ter lá 5 elétrons na última camada. Esses 5 elétrons, eles são elétrons livres. E aí é onde conduz a eletricidade de uma forma mais rápida, tá? Então, todos os metais são bons condutores, porque existe na camada mais externa, na última camada, esses elétrons livres. E a gente vai ver quem são esses elétrons, tá? Continua. Sou eu, peraí. Ou quem quiser. A ligação de elétrons ao núcleo é fraca, o que lhes permite passar com facilidade de um átomo para o outro. Existem condutores elétricos nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, os portadores de carga elétrica são os elétrons. Nos líquidos são os íons. Nos gases são ambos elétrons e íons. Íons são átomos que possuem diferentes quantidades de prótons e elétrons, ou seja, não estão neutros. Isso. Vai mudar um pouquinho. A gente vai falar muito de íons de potássio, íons de sódio, e aí a quantidade de elétrons e prótons são diferentes. Mas a gente vai ver depois, tá? Aqui, ó, tem os fios desencapados. Então, se eu pegar, por exemplo, esse fiozinho aqui, ó,
que eu não... Depois eu vou pedir pro meu pai um fio. Se eu pegar esse fio aqui, ó, ele é de plástico. Ele é de plástico porque ele é um isolante. Dentro desse plástico que tem o fio mesmo, o fiozinho. E aí esse fiozinho que tá aqui dentro, aí ele é de metal, para conduzir eletricidade. Para que eu coloque a mão nesse fio e não tome choque, esse plástico de fora não permite que os elétrons que estão lá dentro se percam para o ambiente. Por isso que eu não tomo choque. Mas se fizer um cortinho aqui pequenininho, e eu pôr o dedo aqui, eu vou tomar um choquinho. Certo? Porque vai conduzir eletricidade. Da última camada desse metal para a última camada da minha pele. E aí eles vão ter afinidade e a gente toma um choque, tá? Então, dentro desses fios, pode ter um fio grosso, um único metal, ou pode ter mais de um metal enrolado, formando um fio. E aí, a gente coloca o isolante para não levar choque, ok? Então, eu preciso aí de uma segurança maior. Então, aí a gente chama, né, os cabos de eletricidade. Alguns mais finos, outros mais grossos. Isolantes elétricos são materiais resistentes à movimentação de partículas. Isso acontece porque esses materiais, olha só, não possuem quantidade suficiente de elétrons livres. Vidro, borracha, cerâmica, madeira. A quantidade de elétrons que ele tem na última camada não é suficiente para ele conduzir esses elétrons. E aí, ele se torna um isolante. A hora que eu entro em contato com ele, ele não permite que a eletricidade percorra, ela para nele. Ele isola aquilo, certo? Olha a fita isolante aqui, ó, essa preta aqui que eu estava falando. Aqui nesses postes de alta tensão tem muita porcelana, né? Eles colocam aqui para um fio não bater em outro. Olha a lâmpada. Aqui essa parte da lâmpada, ó, é vidro. Se não fosse vidro, a corrente elétrica que passa aqui, ó, nos fios, iria se dissipar aqui, nós tomaríamos choque toda vez que colocássemos a mão numa lâmpada para trocar energia, né? Pneu, a gente falou bastante na outra sala, o carro, ele tem os pneus, ele é todo de lata, mas ele metal, seria um ótimo condutor de eletricidade. Só que ele tem os pneus que são de borrachas. E as borrachas, elas isolam toda aquela condutividade. Então, num dia de chuva, por exemplo, muita chuva e raio, é melhor ficar dentro do carro do que ficar debaixo de uma árvore ou debaixo de um toldo, porque você vai ficar muito mais exposto à eletricidade, certo? Então, a água do mar, por exemplo, ela conduz muito mais eletricidade por conta da quantidade de sal. Por isso que quando está chovendo, não pode ficar na praia. É muito íons, é muitas cargas elétricas negativas. Atrai mesmo, dissipa. Se tiver na água, for atingido, morre, tá? A quantidade dessa descarga é muito grande. Fala, Letícia. Por que falam que, tipo, árvore, se ficar perto de árvore, assim, atrai raio? Porque a árvore, ela é um ser vivo. Embora muitos não consideram, mas a árvore é um grande ser vivo. Ela é formada por células. E se ela tem células, ela tem átomos. Então, a quantidade de cargas elétricas que ela tem é grande. Por quê? Porque dentro do vegetal tem muita água. A seiva bruta, a seiva elaborada, é água e sais minerais em grande quantidade. Então, ela é um ótimo condutor de eletricidade. Ah, entendi. Tá? Então, a gente não pode esquecer que os íons, né, da água que estão presentes dentro do nosso corpo, os íons presentes na água, dentro do vegetal, dentro de qualquer ser vivo, ele é extremamente importante
e extremamente condutível. Então, não é legal ficarmos, né, desprotegidos num dia desse, ok? Tem que pôr um chinelinho no pé, né, uma borrachinha no pé, vai para fora, vai sair de casa, mesma coisa. Tomar cuidado, a gente deve evitar o contato externo na chuva, porque somos ótimos condutores de eletricidade. Tudo bem? E aí, na próxima aula, que é amanhã, nós vamos aprender como calcular a intensidade da energia, tá? Então, não percam a aula de amanhã, que ela vai ser muito importante. Ela vai tratar um pouquinho da física, de como calcular a quantidade dessa energia em trânsito, quando a gente conduz, né, uma energia para o outro, de um corpo para o outro. Então, a gente vai trabalhar amanhã nessa linhagem aí, tudo bem? Por hoje não tem tarefa, não façam os exercícios ainda do Moodle, espera até amanhã, até a aula de amanhã, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Sora, o Oi. ar, ele é um isolante ou um condutor de energia? Porque... O ar é mais isolante, porque os gases, eles estão soltos na natureza. E esses gases, quando eles estão soltos, a última camada deles não tem uma quantidade de elétrons suficiente para conduzir. Então, é isolante, tá? Beleza. De nada. Fechou? Então, bom dia para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. E até mais. Valeu? Tchau, Sora. Beijo. Tchau, Sora. Beijo. Tchau, Pro. Tchau. Tchau.